Também conhecido como câncer de cólon e coloretal, o câncer de intestino é o terceiro tipo de câncer mais frequente no Brasil e o segundo mais letal do mundo. Estima-se aproximadamente 40 mil novos casos diagnosticados por ano aqui no Brasil, entre homens e mulheres. Desse total, cerca de 30% ocorrem devido a fatores comportamentais, como má alimentação, tabagismo e inatividade física. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 7 sintomas do câncer de cólon e os fatores de risco. Mas antes de aprofundarmos no assunto, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum vídeo novo. Sem mais delongas, bora para o vídeo. O câncer de intestino é um tipo de tumor maligno que afeta o intestino grosso, que é formado pelo cólon e reto. A maior parte dos tumores coloretais são do tipo adenocarcinoma, o que significa que afetam células glandulares e tecidos epiteliais, no caso do intestino, afetando o tecido que o reveste internamente. Lembrando que o adenocarcinoma é um tumor maligno que pode afetar vários segmentos do trato digestivo, incluindo o intestino grosso. Ele costuma surgir como pequeno pólipo, que em aproximadamente 10 anos aumenta de tamanho e cresce para adenocarcinoma. Inicialmente, a doença não apresenta sintomas característicos, podendo passar despercebido por muito tempo. Mas, à medida que ela vai avançando, existem alguns sintomas aos quais devemos ficar atentos. Primeiro sintoma, alteração do hábito intestinal, ocorre em 75% dos pacientes. O tumor altera de forma repentina o funcionamento do intestino ao longo do tempo, causando diarreia e constipação, tornando um dos sintomas mais frequentes. Sintoma 2, dor abdominal, acontece devido à obstrução do intestino, o excesso de fezes que não conseguem passar, causando inchaço, desconforto e dor abdominal. Vale lembrar que é normal sentir inchaço abdominal após uma grande refeição, consumo de bebida alcoólica ou durante a menstruação. Caso a dor persistir por muito tempo, procure um médico imediatamente. Sintoma 3, sangramento nas fezes. Evacuar e perceber sangue nas fezes não é normal. Quando isso ocorre, você deve consultar o seu médico o mais rápido possível. O câncer pode causar a aparição de sangue ao evacuar, sendo importante ficar atento à aparência das fezes. O sangramento pode ser claro ou escuro. Quando o sangramento é escuro e misturado às fezes, aponta que o problema está localizado no começo do intestino. Caso seja um sangramento mais vivo, pode ser um indicativo que a lesão está na parte final do órgão. Sintoma 4, alterações no formato das fezes. Esse sintoma depende da localização do tumor, sendo mais comum em casos mais avançados. Isso ocorre quando a passagem das fezes no intestino é bloqueada por um tumor, modificando assim o seu formato, tornando-as mais longas e finas, em formato de lápis, que indicam que algo está impossibilitando as fezes de ocuparem todo o espaço do órgão. Sintoma 5, inchaço. Quando o tumor prejudica o percurso natural das fezes, elas se acumulam na região abdominal, causando assim uma sensação de peso frequente, e percebe-se essa mudança no corpo, sem estar associada a qualquer alteração de hábito alimentar. Sintoma 6, perda de peso. Perder peso sem motivo aparente, e sem mudanças significativas na dieta ou estilo de vida, pode ser um indicativo de câncer de intestino. Isso ocorre porque o conjunto de células do tumor consomem grande parte da energia corporal, causando assim um emagrecimento em um curto período de tempo. Sintoma 7, náuseas e vômitos. Quando o tumor bloqueia o intestino, ele afeta o processo digestivo, e assim, pode causar sensações de náuseas e vômitos. Esses efeitos ficam frequentes, levando inclusive à perda de apetite e mudanças na alimentação, que não resolvem o problema. Agora vamos falar sobre os fatores de risco. Segundo informações do INCA, Instituto Nacional do Câncer, a maioria dos casos não tem causa conhecida. No entanto, devemos ficar atentos nos principais fatores de risco relacionados ao câncer de intestino, que são: Número 1, idade. O risco de câncer de intestino aumenta à medida que você envelhece. Isso ocorre porque as células do intestino podem ser danificadas com o tempo, o que pode levar ao câncer. De acordo com a American Cancer Society, mais de 90% dos casos de câncer de intestino ocorrem em pessoas com mais de 50 anos. No entanto, é importante observar que pessoas mais jovens também podem desenvolver câncer de intestino, especialmente se tiverem outros fatores de risco. Número 2, histórico familiar. Na maioria dos casos ocorrem em pessoas sem histórico da doença. No entanto, aproximadamente 30% das pessoas que desenvolvem o tumor
tem outros membros da família que foram acometidos pela enfermidade. Isso ocorre porque alguns casos de câncer de intestino são causados por mutações genéticas hereditárias que podem aumentar o risco de desenvolver a doença. As mutações genéticas mais conhecidas que aumentam o risco de câncer de intestino são conhecidas como síndrome de Lynch-polipose adenomatosa familiar. Se você tem histórico familiar, é importante conversar com seu médico sobre o assunto. Em alguns casos, o teste genético pode ser recomendado para determinar se você tem uma mutação genética hereditária que aumenta o risco de desenvolver a doença. Se você tiver um risco aumentado, seu médico pode recomendar exames mais frequentes ou outras medidas preventivas. Número 3. Histórico pessoal. As pessoas que têm doença inflamatória intestinal de longa data, como colite ulcerativa e doença de Crohn, têm maior probabilidade de desenvolver câncer coloretal. Isso ocorre porque a inflamação pode causar alterações nas células do intestino, o que pode levar ao desenvolvimento de câncer ao longo do tempo. As pessoas que tiveram doença inflamatória intestinal por muitos anos, particularmente aquelas com colite extensa, correm maior risco de desenvolver a doença. A triagem regular é recomendada para detectar quaisquer alterações no intestino que possam ser cancerígenas. Número 4. Alimentação. Uma alimentação rica em carnes processadas, carne vermelha e gorduras saturadas e pobre em fibras pode aumentar o risco de câncer de intestino. Isso ocorre porque esses alimentos podem causar inflamação e danos nas células do intestino. Por outro lado, uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e fontes de proteína magra pode reduzir o risco de câncer de intestino. Número 5. Obesidade. Estar acima do peso ou obeso aumenta o risco de desenvolvimento do tumor, principalmente em homens. Isso ocorre porque o excesso de gordura corporal pode causar inflamação e outras alterações no corpo que podem aumentar o risco de câncer. Além disso, as pessoas com sobrepeso ou obesas podem ter um risco maior de outras condições, como diabetes tipo 2, que também podem aumentar a chance de desenvolvimento da doença. Fazer mudanças no estilo de vida, como melhorar sua dieta e manter um peso saudável, pode ajudar a reduzir o risco de câncer de intestino, bem como outras condições de saúde. Também é importante conversar com seu médico sobre o rastreamento do câncer de intestino, principalmente se você tiver outros fatores de risco. Exames regulares podem ajudar a detectar quaisquer sinais de câncer precocemente, quando é mais tratável. Número 6. Tabagismo. Pessoas fumantes estão mais propensas a desenvolver e morrer de câncer. Isso ocorre porque os produtos químicos na fumaça do cigarro causam sérios danos ao DNA das células, o que leva ao desenvolvimento de câncer. Além disso, fumar também aumenta o risco de outras condições de saúde, como doenças cardíacas e câncer de pulmão. Número 7. Alcoolismo. O consumo excessivo de álcool também está associado ao desenvolvimento da enfermidade. Isso ocorre porque o álcool pode causar danos às células do intestino, o que pode levar ao desenvolvimento de câncer ao longo do tempo. Além disso, o álcool também pode aumentar o risco de outras condições de saúde, como doenças do fígado e outros tipos de câncer. Concluindo, o câncer de intestino é uma doença grave que pode afetar qualquer pessoa. Mas entendendo os sintomas e os fatores de risco, podemos reduzir drasticamente as chances de desenvolver a doença. Não esqueça de consultar seu médico, caso reconheça alguns dos sintomas citados. A prevenção começa com escolhas saudáveis todos os dias. Ao manter uma dieta e estilo de vida saudáveis, parar de fumar e fazer exercícios regularmente, você pode reduzir o risco de desenvolver a doença. Portanto, mantenha-se confiante e saiba que você tem o poder de superar qualquer desafio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. E não se esqueça que pequenas mudanças, por mais simples que sejam, podem fazer muita diferença em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.